pessoal, aqui é Paulo Hugo. A gente vai dar continuidade aos podcasts do Inovatel, que buscam trazer toda a temática de inovação, de pesquisa na área de eletroeletrônicos e nas áreas adjacentes. Hoje eu tenho a grande alegria e satisfação de receber dois grandes amigos, né? O doutor Ubiracé L. Rimas, né? Do HCI9, e o meu amigo Emery, lá do Locus de Saúde. Eu vou deixar que eles se apresentem, começar pelo o médico mais bonito que eu já vi na minha vida, doutor Ubiracé. De onde é que veio esse nome e o que danado é HCI9? Tá. O meu nome, Ubiracé, eu sou descendente, eu sou moro, né? Eu sou descendente de árabe, e o meu avô, ele era bem viajado, aí foi para a Amazônia praticar yoga e conheceu um pajé que se chamava Ubiracé. E o Ubiracé significa tronco, força, madeira, e sé, que canta, ou que reverbera, alguma coisa desse tipo, né? E L. Rimas significa, minha família saiu, árabe palestino, e aí fugiu da Primeira Guerra Mundial em 1904. Existia uma política do Pedro II de trazer povos árabes para cá. E aí eles vieram para ser mascates em 1904. E aí é o artigo, e Rimas significa visionária, e o visionário. Aí eu sou a madeira que reverbera, visionária, digamos assim. Bacana. Essa é a história, história da jornada da minha família. Agora, vamos falar quanto pesquisador, né? Eu sou mestre e doutor em Ciências da Saúde, eu sou médico nefrologista, formado pelo Hospital das Clínicas e titulado, e na atual atividade que eu tenho no Hospital das Clínicas, eu sou da Unidade de Gestão da Pesquisa. E o que é o HCI9, né? O núcleo de inovação do Hospital das Clínicas é um agregador de informações de inovação, onde a gente tenta trazer todas as informações de inovação, modelagens, pessoas para apresentar ou para discutir produtos de tecnologia e inovação entre engenheiros, médicos, farmacêuticos, locos, onde as pessoas trazem suas dores. A dor pode vir do paciente para o núcleo de inovação, do médico, da enfermagem, por exemplo. A gente tem algumas dores que foram trazidas pela enfermagem, que é, por exemplo, a navegação do paciente dentro do hospital. Ou, por exemplo, uma dor que surgiu na farmácia, que é a descontaminação dos imunossupressores. E eu tenho outras dores, por exemplo, eu tenho necessidade de contar os pacientes do laboratório de pesquisa, por exemplo. Então, tudo isso são dores que surgem e a gente tenta agregar essas pessoas para poder transformar essa ideia num projeto. E aí a gente tem participado junto com o Emery Clayton, que está aqui à minha esquerda, dentro desse locus de inovação, mas principalmente na parte das health techs, entendeu? Tanto mentorando como trazendo eles para dentro do hospital. Chegou um momento que a gente descobriu, assim, o Hospital das Clínicas ele foi baseado na estrutura de atendimento ambulatorial, da assistência. Só que o que aconteceu? Houve uma nova modelagem do sistema. Então, a gente entende que a pesquisa tecnológica e inovação ela tem que ser fomentada, ela tem que ser horizontalizada e descentralizada. Então, se a gente não mudar o que a gente chama de mindset das pessoas quanto à inovação, porque veja, se você perceber, uma tesoura, por exemplo, são duas facas ao contrário. É um produto inovador. Quem foi que pensou nisso? Então, a inovação ela tá ocorrendo o tempo todo. Eu digo que o mais inovador que tem dentro do hospital é a enfermagem. E o tal do esparadrapo, ele serve para tudo. Ele serve para fazer antena, ele serve para segurar a roupa, ele serve para ajeitar a máscara do bebê, do oxigênio. Então, assim, as ideias inovadoras, o que a gente às vezes chama jeitinho brasileiro, na verdade são ideias inovadoras. Mas talvez essas ideias inovadoras, que são mindset, a gente está fazendo todo dia, chamando de jeitinho brasileiro. Agora, o que é que precisa agregar? A gente tem que transformar essa ideia
Na verdade, eu não preciso de um esparadrapo, eu preciso de uma fita de dupla face da 3M. Se você for ver um curativo, eu posso fazer um curativo com antibiótico dentro. Então eu preciso agregar o meu conhecimento da academia e trazer para dentro do hospital. Eu tenho que pegar o acadêmico da base com o profissional da ponta. Esses profissionais, muitas vezes, eles estão separados. O núcleo de inovação ele serve para juntar, agregar, compor, que se chamam de manufatura aditiva. A gente tem que adicionar essas pessoas para fazer uma nova ideia. Esse que é o ponto principal do núcleo de inovação do HCI9. Bacana, bacana. Eu acho que Emery não tem um nome assim tão exótico, né? Não é uma coisa tão diferente, mas a atuação dele também é muito boa. Fala aí, Emery, como é que é esse... Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por participar por aqui. Professor Paulo Hugo, mais na intimidade PH, porque somos da mesma área, também tenho formação na eletrônica, temos assim, colegas em comuns, trabalhamos em áreas em comuns, então temos várias afinidades. E, de fato, o nome Emery é um nome diferente de ser encontrado, mas ele é oriundo de um sobrenome, de uma família muito mais conhecida. Nós tínhamos um médico com o sobrenome Emery e que tomava conta da nossa família já desde a adolescência dos meus pais, né? E que foi um médico marcante na vida dos meus familiares, e aí uma certa homenagem a esse médico foi colocar o meu nome próprio como o sobrenome da família, porque o médico era conhecido pelo sobrenome, né? Então era Dr. Emery, e aí o Emery, a mim foi o toque sutil dos meus familiares, da minha mãe, né? Para querer colocar o Emery como nome próprio. Bom, então, PH, é muito bacana estar aqui junto com o Biracel, o Bira também, um grande amigo, que a gente pode sintetizar na ideia de ser um médico próximo das engenharias e eu de ser um engenheiro próximo das áreas médicas. Então, o nosso intuito é realmente concatenar nossos conhecimentos para a gente disponibilizar para a inovação. A inovação é realmente uma área que seduz a quem se envolve com ela, e acredito que vai ser uma bela de uma alternativa para os jovens engenheiros e para também os engenheiros consolidados no mercado que queiram buscar utilizar o seu conhecimento para garantir o seu sustento. Isso é o papel mais importante, porque aí a criatividade natural dos seres humanos, né, em especial dos brasileiros, em especial dos nordestinos, aqui no Brasil, ela acaba sendo predominante para a gente encontrar soluções não convencionais. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente consegue algum destaque. Claro que a gente acaba tendo aquele sonho de, assim, vou inventar uma coisa super nova para ficar rico, milionário. Claro que isso é uma jornada muito longa, não é tão fácil de acontecer, mas ainda assim, como é conhecido de todos, a jornada é o que traz satisfação, não apenas os objetivos finais. Então, recomendo a todos que estejam nos acompanhando a conhecer um pouco mais sobre inovação tecnológica, interação com inovação nas áreas da saúde, seja do ponto de vista das health techs propriamente ditas, ou então procurar alguma coisa de saúde digital, tentar colocar o seu conhecimento desenvolvido a serviço da inovação, se envolver com o satisfatório que é. E para finalizar essa parte mais introdutória, PH, falar um pouquinho do Locus Saúde, né, do Locus de Inovação em Saúde, porque a nossa proposta é unir esforços, muito parecido com o modelo que o Bira tem apresentado para a gente, unir esforços muito mais na direção do operacional. Então, o HC lá, o Bira faz parte de uma equipe de profissionais super bem formados e que tenta trazer como estratégia a disponibilidade de informações. E a disponibilidade de informações sempre caminha na direção do planejamento estratégico. Então, hoje, a minha interação com o HCI9 é saber que eu tenho um parceiro estratégico, de modelagem estratégica para a parte de inovação dentro do hospital. E com isso eu fico muito tranquilo de ter uma atuação dentro da engenharia de uma parte muito mais operacional. Então, nós escolhemos alguns objetivos a serem alcançados com a realização do Locus Saúde, na intenção de formação de talentos. Então, a gente
realiza oficinas em parceria com o Sebrae para a formação de novos talentos voltados para a área de healthcare. Ou então ainda realização de produtos, realização de projetos voltados para o desenvolvimento de produtos. Então mantemos parcerias com algumas startups no desenvolvimento de novas soluções. Validação de soluções hoje em dia é uma atividade muito desejada, porque quem está inovando, criando soluções, vai precisar de validação. Então você precisa de um ambiente regulamentado, que tenha suas características, que tenha o seu dia a dia, e aquela solução precisa demonstrar que ela está apta a ser introduzida numa jornada diária de um paciente ou numa jornada diária de um médico especializado. Isso não é tão simples de ser obtido. Então, validação de produtos é uma temática. Além de outras temáticas que a gente trata lá no Locus, muito mais voltadas para integração, interiorização e internacionalização. São os 3 Is que a gente toma como desafios bem significativos para a gente conseguir, de alguma forma, ou ter melhores políticas públicas envolvidas com inovação dentro das áreas da saúde, ou conseguir a exploração de mercados de uma forma bem mais saudável, né? De uma forma mais significativa para a sustentabilidade dos nossos parceiros, né? As startups, as empresas. Meu amigo, que esforço, viu? Que trabalho. Agora, o pessoal já sabe que eu sou polêmico, já entro, a primeira pergunta já valendo. Rapaz, é muito tranquilo o cara desenvolver, o cara inovar na área de software. Ele chega, faz um aplicativo, bota na Apple Store, bota na loja lá do Google, já esqueci até o nome, vamos cancelar daqui a pouco. Google Store, sei lá, na App Store. É fácil. Na área de eletrônica é mais difícil, mas 6 meses, 1 ano, você constrói um protótipo, faz uma coisa assim, já está de repente até validando, vendendo e fazendo as coisas e tal. Mecânica, automação também não é lá essa dificuldade, mas meu amigo, que dificuldade é fazer um dispositivo para salvar a vida das pessoas e colocar ele para funcionar dentro de um hospital, dentro de uma clínica. É todo mundo em cima dele querendo prendê-lo. Eu quero salvar as pessoas, a turma tenta me prender. Por que é tão difícil inovar, pesquisar, fazer as coisas na área médica? Então, esse é o grande desafio para vocês e para a gente. O que aconteceu? Principalmente depois de 1945, quando houve o Holocausto, muitas experiências foram feitas com pacientes sem uma adequada... Usando metodologia científica, por exemplo, você pegava um judeu, colocava dentro de um carro, esse é um experimento que foi clássico dentro do que não se deve ser feito, né? E aí ele pegava o cano de escape, colocava atrás do caminhão, tipo um Fiorino, e aí contava quantos segundos levava para que os judeus morressem por monóxido de carbono. E aí, depois disso, das atrocidades que foram cometidas, assim, com tecnologia, por exemplo, a gente na Primeira Guerra foi utilizado cloro como arma química e não tinham regras. Então, o que aconteceu? Foram desenvolvidos alguns protocolos de pesquisa baseado no Código de Nuremberg. Depois você vem a Declaração de Helsinki, que é, digamos, o maior manifesto, a maior declaração de proteção do ser humano. Então, quando você vai aplicar qualquer dispositivo, diferentemente da eletrônica, que você está preocupado com a placa, que você está preocupado com o diodo, com a lâmpada de LED, que é o diodo emissor de luz, estou ficando sabido, tá vendo? Ou quando você vai usar a inteligência computacional, a gente está preocupado com o ser humano. Então, os dados dos pacientes, eles não podem ser usados, eles são sensíveis. Então, também, antes de existir a LGPD, a gente já tinha os códigos de ética médica. Então, o sigilo médico não pode ser quebrado. Se você provocar qualquer dano, por menor que seja, você tem que ser responsabilizado. E o paciente tem que saber que aquilo pode provocar dano e que ele tem que notificar. Então, na engenharia, como você não tem o ser humano
como alvo do cuidado. Então, assim, em 6 meses você faz. Mas na área de saúde, em 6 meses está começando. E você vai acompanhar esse paciente por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E alguns medicamentos que não necessariamente estão, eles são avaliados até 5 anos. E se você, por exemplo, for ver, dentro dessas atrocidades que foram cometidas ao longo do tempo, a gente tem um estudo muito clássico que foi feito nos Estados Unidos, onde você pegava pacientes com sífilis, né? Esse é muito clássico, já é depois da guerra e tudo mais, ainda tem gente, acho que tem 3 pacientes vivos ainda. Você pegava os negros e injetava um placebo, que é uma medicação sem efetividade, água, por exemplo, soro intramuscular. E nos brancos você injetava bezetacil, todos ambos com sífilis. E aí, tudo que a gente sabe de sífilis, que está lá no livro de patologia do Robbins, eu vou falar agora, vocês podem ver, tudo que a gente sabe lá, a ortite sifilítica, a gente sabe do que aconteceu com esses negros que passaram entre 10, eu acho que eles estão chegando agora perto dos 30 anos. Recentemente o Estado pediu desculpa a essas pessoas, mas eles morreram achando que estavam sendo tratados. E todo o grupo, isso da década de 70, ele mostra a atrocidade que foi cometida. Então, todo paciente tem que saber o que ele está tomando, se ele vai ser aleatorizado, se vai ter placebo, se não vai ter, se ele pode entrar e pode sair. Ele tem o direito e a gente tem o dever de informar o que é que está acontecendo com ele. Então, essas regras transformam o cuidado com o processo muito minucioso. Para quê? A gente não incorra nos mesmos erros anteriores, que a gente não discrimine um em detrimento do outro, que a gente trate um e não trate o outro. Por exemplo, se eu desenvolver um medicamento tecnologicamente moderno e tiver benefício para o paciente, eu tenho que ofertar a vida toda dele, mas também se eu produzir um produto tecnológico que infere num problema para o paciente, eu tenho que ser responsável em dar o tratamento alternativo para aquele paciente. Então, quando a gente lida com o mindset humano, você está lidando com uma pessoa e com todos os problemas e efeitos colaterais que vêm desta situação. Bacana, bacana. Emily, como é que vocês têm feito, como é que vocês mapearam assim que o pessoal tem feito, né, para tentar acelerar e minimizar essas dificuldades de validação, de teste, de prototipação na área? Sim, isso é um baita desafio, tá? Sem sombra de dúvida. Ainda mais porque dentro das áreas da saúde nós temos uma característica particular das áreas da saúde, né? Nós temos desafios globais, nós temos desafios nacionais, nós temos desafios regionais e nós temos desafios locais. Falando de saúde, nós estamos falando de gente e nós temos a pessoa que é o nosso vizinho de bairro, o nosso vizinho de estado, o nosso vizinho de região, o nosso vizinho de país e o nosso vizinho global. Todos eles têm problemas que podem ter alguma característica semelhante, mas que em geral têm propriedades, têm dificuldades diferentes. Então, mapear o desafio dentro da área da saúde para você introduzir tecnologia dentro disso, tem que ter uma estratégia muito bem elaborada, porque na hora que fica fácil de a gente acessar um problema de saúde regional, por outro lado, se isso é muito específico, não tem mercado. Se você tenta uma estratégia de vencer um desafio de saúde global, você precisa de recurso. Então, sempre vai ser uma dificuldade estratégica você encontrar qual é o melhor caminho a ser percorrido. Em geral, a startup, ela começa por aquilo que ela vê, aquilo que ela sente. Então, ela procura o problema do tamanho do braço dela, onde o braço dela alcança. É sempre um problema dentro da família, é sempre algum problema dentro do trabalho. Então, ele procura ver aquela situação e caracterizar aquilo como um problema. O nosso trabalho acaba sendo chamar essa startup a tentar pensar um pouquinho mais fora da caixa, transformar esse problema, verificar primeiro se esse problema pode ser caracterizado como um mercado a ser explorado ou se o impacto de uma inovação traria algum benefício de política pública. E aí sim,
com esse tipo de conhecimento, a startup ela tenta se encontrar no caminho. Tá? É claro que esse trabalho dentro do Locus ele não é feito por um profissional apenas. Tá? Então o Emer ele tem uma formação, uma cabeça muito voltada para a parte de eletrônica, fotônica, mecatrônica, um pouco de automação, então eu consigo ter alguma expertise nessa área, mas acontece que a gente precisa de outros profissionais que falem de business, que falem de regulamentações, que falem de processos de internacionalização, que falam de códigos de ética. Então, é uma equipe multidisciplinar voltada para o desenvolvimento de um negócio, para ele ser sustentável. Então, acaba sendo um desafio que não é um desafio que tem uma regra geral para todos. A gente tem sempre que olhar caso a caso, se aproximar dessa startup, conversar muito sobre o modelo de negócio, dar algumas informações mais relevantes que um pouco da nossa experiência, da nossa vivência acaba colocando isso como conhecimento adquirido, mas que no final das contas, PH, a gente sempre vê, a decisão é do gestor, a decisão é do CEO, se ele topa, se ele olha para aquilo e topa ou não. Ele tem que fazer uma análise bem criteriosa, se ele tem motivação, se ele tem recurso, se ele tem disponibilidade, se é prioridade na vida dele, para entrar de cabeça, montar um modelo de negócio, se apaixonar por aquilo e tocar. Não é uma decisão muito fácil, mas é nosso papel de incentivar cada vez mais pessoas a tentarem seguir esse caminho, uma vez que nós já somos apaixonados por natureza, por essa área da inovação. Tu estava me falando lá, tem um grupo já bem mais antigo que o Locus, né, o Cisne, e lá vocês discutem coisas muito bacanas. Se chegar agora um cara que tem uma ideia para atuar nessa área de medicina, de saúde, o Cisne é um local assim interessante, onde ele vai escutar coisas como Bira falou, né, ter uma mentoria, ter essas indicações. Fala um pouquinho sobre isso. O papel do Cisne é um papel de hub. Deixa eu primeiro, assim, a gente se acostuma a falar por sigla, né? Então, né, HCI9 fala o que significa a sigla Cisne, é a primeira coisa. Dentro do ecossistema de inovação, o conceito de centro de inovação é um conceito bem mais amplo, em que ele tem a missão de conectar. Então, toda vez que a gente está falando de hubs, nós estamos falando fundamentalmente de centros de inovação, que um centro ele pode ter a sua característica física ou ele pode ser um centro virtual, mas ele tem essa funcionalidade de concentrar informação de inovação. Então, a sigla Cisne vem de Centro de Inovação em Saúde, numa tentativa de expandir isso para todo o Nordeste, Centro de Inovação em Saúde do Nordeste. Tá? É uma sigla que foi alcunhada, né, por outros professores. Eu me juntei a esses docentes depois da estruturação, depois da idealização dessa nomenclatura, né, desse nome, mas ainda um grupo de docentes muito interessados em concentrar informações, contatos, para realizar ações operacionais de inovação na área da saúde. E a intenção não é a gente ter uma atuação local, mais uma vez. Os desafios regionais, eu acho que acaba sendo o braço que a gente alcança. Então, ter um processo de integração de soluções dentro do Nordeste me parece uma estratégia factível. Apesar das tecnologias digitais aproximarem os locais, as culturas locais elas acabam sendo bem diferentes, como, por exemplo, entre a região Sul e a região Nordeste, entre a região Norte e a região Nordeste. Mas dentro da região Nordeste, a gente se compreende muito bem. A gente entende o dia a dia de uma pessoa no Ceará, na Bahia, e com essas características, a gente entende das dificuldades e a gente consegue ter articulações compartilhadas. Então, ter essa estratégia de um centro de inovação voltado para ações, tentando distribuir essas ações dentro de uma integração regional, é algo que a gente consegue planejar e executar. Dentro de uma integração nacional, me parece um desafio muito maior e você precisa primeiro vencer o regional para depois pensar em algo um pouco mais arriscado. O Cisne, então, como centro integrador, ele tem essa função de conectar instituições. Então, uma pessoa que hoje bate a porta da gente,
numa conversa mais rápida, se a gente verifica uma dificuldade que ele tem de desenho de modelo de negócios, eu consigo estruturar junto com o Sebrae. Se ele tem uma dificuldade operacional porque não tem maquinário para realizar, não sei, uma espectroscopia de fluorescência de raio-x, eu consigo conectar ele com um pesquisador responsável, com um laboratório responsável. Se ele tem uma dificuldade de articulação de modelo de negócio propriamente voltado para o business, hoje em dia a gente já tem uma rede muito mais sólida que eu consigo trazer outros CEOs para realizar mentorias mostrando, olha, um caminho possível pode ser... normalmente a gente fala muito sobre os modelos de crescimento, né, da startup. E você crescer a startup de uma forma mais orgânica é o salutar, porque é aquele modelo que você vai colocando tijolinho por tijolinho e a startup vai crescendo. Mas existem modelos de negócios de forma inorgânica, que você pode comprar uma outra empresa ou pode ser comprado por uma empresa. E no primeiro momento isso é um fetiche. Tá? Ah, nossa, eu quero ser comprado, minha empresa vai valer milhões, dezenas de milhões eu vou ser comprado. Unicórnio, né? É um fetiche na cabeça de um CEO, mas acontece que no dia a dia, sabe, se você não tem um modelo de negócio muito bem estruturado, o valuation do seu negócio ainda é muito baixo, até que você tenha alguns resultados mais plausíveis para você apresentar. Então, nessa hora, a gente tem que conversar com a startup e dizer, cara, vai com calma, vê os diferentes modelos de negócio, se você quer crescimento orgânico ou não, para ele entender um pouco da jornada, das dificuldades e conseguir fazer um planejamento das suas atividades. Então, eu sinto que o papel do Cisne hoje é muito mais nesse formato para aquela pessoa que está começando. Para as empresas que já estão mais ativas, mais funcionais, a gente está buscando encontrar outras soluções que agreguem valor no seu modelo de negócio. Então, aí nessa hora que você tem uma empresa que já captou recursos, já captou 5, 6 milhões e já está meio que desenvolvendo seu parque fabril, como que o Cisne pode ajudar? Esse cara está muito mais interessado em abrir o mercado. Então, a gente procura agora fazer um pouco mais de parcerias para tentar colocar essa empresa com a possibilidade de abrir o mercado dela. Rede de contatos, procurar distribuidores, tentar contato com alguns investidores. Tudo isso está meio dentro do nosso plano estratégico para a gente conseguir. Tem que ter estratégia para tudo. Tem que ter estratégia para empresa de médio porte, empresa de grande porte. A gente ainda não tem estratégia porque não temos esse tipo de parceria, ainda não lidamos com esse desafio. Mas empresas de pequeno e médio porte, a gente está desenvolvendo as nossas estratégias para agregar valor a esse pessoal. E tem também os profissionais CPF, né, como a gente sabe, que são as pessoas sem um CNPJ por trás. Então ainda tem um modelo de negócio que é uma idealização, que é um desejo. E aí para esse pessoal a gente tenta montar oficinas de idealização, estruturação do modelo de negócio para ele se sentir mais confortável a vir empreender um negócio. Muito bom. E esse esforço que vocês fazem lá, além de ser muito importante, ele se torna ainda mais importante porque quando vai chegando lá em algumas clínicas, quando vai entrando lá nos hospitais, com a cabeça meio jurássica que tem lá dentro, né, o negócio desanda. Como é que o Núcleo de Inovação do Hospital das Clínicas de Pernambuco vem atuando para fazer que, de fato, o CEP, né, o Conselho de Impedimento de Pesquisa, ele consiga fazer com que a gente responda às necessidades num tempo razoável e não fique nessa noia, nessa neura de não vou matar ninguém, não vou levar um processo. Tem que arriscar, não? Então, é assim, se sua ideia é plausível, né? Então, normalmente o que é que a gente faz? A gente traz para dentro do HC9, expõe, e aí você quer assistência do farmacêutico, por exemplo. Recentemente a gente está com uma startup, né, que é a Salvos, que desenvolveu um aparelho de ter um fluxômetro que é capaz de mensurar o oxigênio consumido.
a ideia é bem interessante, e eles trouxeram, né? Eles estavam com produtos já prontos, já tinham sido incubados em uma incubadora que é a Foz, e aí eles queriam validar. Então eles entraram em contato com a equipe, conhecer. Na época não estava tão estabelecido o HC9 como está agora, mas aí foram para a superintendência e aí foi feito todo um desenho junto para facilitar os trâmites. Então, inclusive eles disseram que foi um local que eles mais se surpreenderam com as capacidades, assim. Então, a gente tem fisioterapeuta com doutorado e pós-doc no local. A gente tem uma enfermeira com doutorado e pós-doc para dar assistência. A gente tem as enfermarias com várias pessoas com mestrado e com doutorado e com o mindset para pesquisa. Então, o que a gente fez? Quando o pesquisador, o desenvolvedor, ele chega sozinho, a jornada dele para chegar lá é muito difícil. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento profissional. Então, a gente, paralelo ao núcleo, a gente tem a unidade de gestão da pesquisa. Então, a gente tem um guia para fazer mentoria, ele pode conversar com a gente vê se aquele projeto é viável, assim, do ponto de vista de como ele está escrito, da modelagem dele. Se ele for, a gente leva para o núcleo de inovação e convoca uma reunião para chamar todos os stakeholders, né, que são os interessados, os participantes daquilo. E aí as pessoas meio que já trafegam dentro desse projeto. E aí as barreiras que existem do Comitê de Ética, a gente, na plataforma do Hospital das Clínicas, você tem lá o manual do pesquisador e tudo mais. Ele pode seguir esses projetos e também pode fazer a mentoria, que é comigo, inclusive, e a gente também faz essa conversa de linkar para ver se dá match, não é isso? E aí, em dando match, a trajetória dele vai ser mais fácil. Agora, uma coisa que não pode acontecer é que, às vezes, assim, a trajetória do jeito que o pesquisador quer não é possível. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu recebi uma pesquisa que era para análise de fósseis e queria fazer uma reconstrução em 3 dimensões. A ideia é ótima, mas aí queria utilizar, por exemplo, os tomógrafos do hospital. Só que o tomógrafo do hospital ele trabalha 24 horas para os pacientes. Então, você pegar um fóssil, ele pode trazer uma bactéria multidroga resistente, uma bactéria estranha, e você vai colocar um paciente lá. Isso é uma primeira coisa que precisa ser considerada. Fora que você tem agência, para você autorizar, você tem que ter regras da vigilância sanitária para autorizar. Então, assim, é difícil, assim, quando você está estruturando um projeto, que é um projeto bonito, acadêmico, mas que não pode, ou não deve, ou não é seguro estabelecer. Então, a gente, dentro dessas condições, o pesquisador não fez uma mentoria, mas ele fez uma consulta direta institucional a mim. Eu consultei a CCIH do hospital, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, consultei a gerência de risco. Ninguém possuía uma posição definitiva. Por quê? Porque a pesquisa de inovação ela é diferente, ela é disruptiva, né? São os processos bonitos, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma consulta, fiz uma análise, vi a RDC, vi que não existia previsão legal para acontecer isso. Aí o que foi que eu fiz? Levei para o colegiado executivo do hospital, onde está o poder deliberativo. Se o Colex, que é o colegiado executivo, dissesse, então a gente vai fazer e tal, é possível, então a gente poderia construir uma portaria, mas o colegiado executivo disse assim, não é possível. Então, ao invés de o pesquisador perder tempo, submeter ao comitê de ética, não sei o quê, não era possível daquele jeito. Talvez, se fosse lidar num Smithsonian, numa tomografia que não atendesse pessoas, fosse possível. Aí ele ficou chateado? Ficou, mas ele entendeu que todo o processo, com o rigor que precisava ser feito, foi feito. Então, assim, o HC9, a unidade de gestão de pesquisa que está ligada ao setor de gestão, pesquisa e inovação, que é a doutora Raquel Kellner, que é a gestora em saúde, né?
a gente faz exatamente, acelera ou desacelera ou inibe os projetos no sentido de que não haja perda de tempo para o pesquisador ou desenvolvedor. Bem, Emir, assim, na maioria dos casos, na maioria das startups, nesses negócios que a gente vem notando, o setor de computação, desenvolvimento de software e tal, aplicativos, ele se mostra muito mais forte, mais pujante do que a eletrônica, né? O desenvolvimento de hardware. Tem sido assim também na área de saúde? Tem sido sim. Hoje, saúde digital é um dos principais produtos que tem dentro das health techs, dentro do interesse dos investidores, por uma questão de escala. Eu tenho para mim que a gente tem que criar na cabeça o conceito de que duas estruturas de empresas elas são demandadas hoje pelo mercado. A empresa que escala para oferecimento em massa de um serviço organizado, consolidado, regulamentado, que funciona. Mas também as empresas de base tecnológica que vão disponibilizar suas soluções tecnológicas para que uma outra empresa venha e explore e que ganhe escala para um contingente de pacientes bem maior. Então, não dá para a gente só pensar nas empresas de escala. E hoje, o produto saúde digital, ele pensa escala, porque escala é o que vai, bem ou mal, pagar melhores royalties, dar um retorno de break-even muito mais rápido. Isso é um fato. Porém, o que eu vejo hoje que é mercado para os nossos engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos, mecatrônicos, é não pensar única e exclusivamente em escala, porque o produto da engenharia eletrônica, da engenharia fotônica, se houvesse um curso de engenharia fotônica, né, no Brasil, seria algo muito mais de alto conteúdo tecnológico. Então, tentar pesar entre essas duas estratégias qual é o melhor caminho para o jovem engenheiro, eu acho que é muito salutar. Não podemos deixar de lado nossas empresas de base tecnológica, onde um produto rico em tecnologia está sendo desenvolvido, mas que ele sabe que ele vai vender para um contingenciamento muito menor. Vai ter um orçamento significativo, vai ter muito menos concorrência, vai ter competitividade mundial com tecnologia vindo da China, dos Estados Unidos, da Europa, mas acontece que ainda assim tecnologia sendo desenvolvida. O ganho de escala ele é desejado, mas ele é muito complexo de ser monitorado. Tá? No começo, a curva S da escala, no começo, se você não tiver uma estratégia muito bem feita, ela pode demorar bastante. E isso acaba machucando a empresa. Tá? Na hora que você verifica que o crescimento está fugindo já de uma característica linear, aí dá uma motivação gigantesca. Aí o gestor, o CEO, ele fala, poxa, estou ganhando escala, estou entrando agora minha curva S está crescendo, é exponencial. Mas acontece que o começo ele é bem complicado. Talvez uma estratégia um pouco mais salutar seja você visualizar a empresa de base tecnológica, onde uma estratégia de mestrado bem feita dá para você a possibilidade de desenvolver um produto de base tecnológica. Uma estratégia de doutorado bem feito pode dar também essa possibilidade. Ou então nem precisa passar pela pós-graduação, basta uma boa estratégia de modelo de negócio. Agora, a verdade seja dita, empresas de base tecnológica normalmente precisam de produtos com mais refino tecnológico. Então, nessa hora, ter o programa de pós-graduação como auxiliar é uma estratégia muito boa. Tá? Qual é a mensagem que eu estou querendo dizer? Nós temos visto um certo esvaziamento dos programas de pós-graduação. Tá? Esse esvaziamento ele é uma consequência natural por uma questão de interesse e de demanda. Os engenheiros eles estão olhando para isso e falam, poxa, talvez a pós-graduação ela não tenha mais significado para mim. Tá? Não é isso o caminho. Tá? O que eu sinto que está acontecendo dentro dos programas de pós é que está tendo uma reestruturação dos programas de pós, incluindo as demandas de inovação lá dentro.
Então, o que eu recomendaria para o jovem engenheiro é não descarta você fazer o seu mestrado, o seu doutorado, mas procura um docente que tenha ideias muito parecidas com aquilo que você pensa, tá? Que você vai encontrar, dentro de um programa de pós, você vai encontrar gente pensando, poxa, talvez seja muito melhor um projeto de inovação do que um projeto de avanço tecnológico buscando fronteira do conhecimento, tá? Isso é uma realidade. Mas os programas de pós-graduação são uma bela estratégia para você ter tempo para pensar e para planejar. Porque saiu da graduação, se você já vai para o mercado de trabalho, a gente tem que entender que é fala comum, é Deus para todos, tá? E todo mundo tentando correr atrás do seu. O programa de pós-graduação pode ser uma bela alternativa para você, tá? Próximo da academia, de professores com um mais alto grau de especialização, verificar o seu modelo de negócio, como ele pode ser melhor desenhado, como que uma estratégia de desenvolvimento de solução pode ser conduzida. E isso dá muito mais segurança para a gente ir para as áreas de hardware. Ter um pouco mais de tempo para planejar, desenvolver e verificar se a solução ganha mercado. Nossa. Para o pessoal que é maker, né, que hoje tem muito, usa Arduino para lá, ESP para cá, não sei o que, sei que lá. Esse conhecimento pode ser traduzido pode ser levado para desenvolvimento em alguma área. Quais são as áreas assim, que tu tem enxergado que são mais pujantes, mais interessantes para se atuar de eletrônica na área de saúde? Bom, eu entendo que assim, em termos de produtos inovadores disruptivos, eletrônica disruptiva, isso está indo na direção da nanoeletrônica, tá? Então, por quê? Porque a microeletrônica, ela teve o seu grau disruptivo na década de 90 e na década dos anos 2000 e que hoje não está saturado, mas hoje depende, as tecnologias estão muito mais difundidas. Então, se a gente quiser, por exemplo, hoje um processador, né, que tenha taxa de transmissão da ordem de gigahertz, por exemplo, não é algo tão barato, mas não é uma tecnologia infinitamente impossível de você obter, tá? Então, nessa hora, eu diria que está no momento da criatividade. Então, é a hora de você pegar essa tecnologia que já tem 10 anos de desenvolvimento, a indústria já sabe como fabricar, como disponibilizar esses produtos e esperar um pouco mais de criatividade. Então, o modelo disruptivo foi vencido e o que a gente está observando agora é um modelo de inovação incremental ganhando corpo, tá? Se a gente vai para a parte de inovação disruptiva, eu diria que isso está muito mais na nanoeletrônica. E aí a gente pode estar falando de nanofets, nanotransistores em geral, né? Transmissões de dados ultra rápidas, nanorobótica, tudo isso é a tecnologia mais inovadora que a gente acredita que vão ter produtos mais eficientes chegando no mercado ainda essa década, tá? Mas de uma forma muito mais acelerada na próxima década. Na década de 30 a 40 vai ser a década da nanoeletrônica. A gente entende dessa forma. Trazer para a mesa alguns exemplos. Hoje eu tenho trabalhado muito próximo da área de biosensores. Biosensores, em geral, uma forma que funciona muito bem são os biosensores onde você procura uma reação de antígeno-anticorpo que repercuta em alguma corrente sendo gerada, sendo consolidada. Então, nessa hora, a gente tem um produto biotecnológico que depende de uma capacidade eletrônica ou eletroquímica sendo gerado como resposta. E essa sinalização ela vai ser explorada dentro de uma arquitetura de nanotransistor. Tá? Não pensem vocês que isso é uma tecnologia simples. Então eu tenho uma disciplina de semicondutores dentro da graduação, entendo razoavelmente como funciona um transistor, posso trabalhar com nanotransistor. Cara, precisa de um certo grau de dedicação, precisa de um certo grau de conhecimento
para você atingir um nível de maturidade onde você planeje um nanotransistor. Mas acontece que hoje é o que está sendo demandado, porque se a gente tiver uma reação, por exemplo, dentro de um nanosensor, uma reação de antígeno-anticorpo, por exemplo, para pegar a detecção de uma doença, de um patógeno, de uma proteína, em escalas de micrograma por milimolar, sabe? Por mililitro, por exemplo, que é uma escala muito pequena, tá? A gente precisa de tecnologia ultrassensível como o dos nanotransistores. Então isso é um exemplo, tá? Mas a gente pode enxergar um pouco do que já tem de mais clássico, assim. Então, tecnologias quânticas, computação quântica, é algo nesse sentido? É algo nesse sentido. A gente acredita que os primeiros produtos vão estar vindo na próxima década. O que a gente já tem de um pouco mais factível, de que já pode chegar na indústria, já ainda essa década, são mais essas tecnologias voltadas mais para nanoestruturas, tá? Não unicamente entender de nanopartículas, mas você entender como explorar as nanoestruturas. Então, como é que eu vou utilizar um plasma de superfície para fazer uma detecção de material ou para fazer uma detecção de gás? Primeiramente, preciso entender o que é um plasma de superfície, sabe? Que é uma temática que está fortemente integrada com um curso de engenharia elétrica, seja pela eletrônica, seja pela eletrotécnica. Robótica, sistemas computacionais, automação industrial, está indo muito nessa direção. Nanorobótica é algo que é muito mais planejado para o futuro, para você ter pequenas atividades sendo realizadas em escala nanométrica. Mas acontece que a microrobótica é uma realidade. E para você ter microrobótica, você precisa de dispositivos eletrônicos numa escala abaixo do microrobô. Então, nesse sentido, eu entendo que isso é uma tecnologia, que esse é um caminho bem interessante para quem quiser desenvolver hardware, montando ainda como estratégia, né, aquela ideia de que uma empresa de base tecnológica ela é tão necessária quanto uma empresa de escala, de cliente. Maravilha, maravilha. Mas o maker, né, aquela pessoa que está com as soluções ainda que não são disruptivas, que ainda estão bem acessíveis, bem fáceis, muitas vezes ele só precisa ter uma aplicação diferenciada, né? Mas, então, como é que a gente pode fazer essa aplicação? Como é que a gente pode pegar aquilo que já existe e aplicar? É conhecendo os problemas. Isso. Como é que o HC hoje vem atuando, né? vem fazendo assim para levar, né? Tornar acessível para as pessoas, para os desenvolvedores, os efetivos problemas do hospital que, por vezes, podem ser resolvidos de maneira muito simples? Então, aí, essa pergunta parece simples, mas ela é muito difícil. Então, o que é que acontece? O HC ele tem restrições para algumas coisas. Trânsito de pessoas dentro do hospital não é tão fácil, né? Então, o que é que acontece? A gente tem passado questionários de avaliação com servidores, com colaboradores do hospital, com pessoas, com o usuário, que é o paciente, o acompanhante, que também é usuário, com o aluno, que também é usuário da educação, né? Porque a gente está montado no ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente levantou as principais dores. Por exemplo, a principal dor é a jornada, é o trânsito para o paciente e a marcação. Então, num evento que ele teve a oportunidade de participar e também foi o que foi escolhido no Inova, daquela ideação de Pro-Startup, a gente levou o segundo, que acabou sendo o segundo lugar, que era a enfermeira Lana. E é uma das maiores dores. Então, assim, o que é que a gente tenta fazer, né? Às vezes, quando a gente vê ele falando nanotecnologia e tal, a gente ainda veja, nosso problema do hospital é conseguir ser mais eficiente no fluxo do paciente. Para a dor do cliente, transitar dentro do hospital, das clínicas, é muito difícil.
entendeu? Ou, por exemplo, uma pessoa, a gente tem pacientes que vêm de Petrolina num carro, acorda na madrugada anterior, no dia anterior, viaja 12 horas, espera até 1 hora da tarde ou 10 horas da manhã e tal, para fazer o atendimento. Para ele, essa jornada é muito dolorosa. Então, o que é que acontece? A gente tem periodicamente, essa foi a primeira avaliação, a gente fez estatística, mostrou que no design thinking do processo, essa é a nossa maior dor. Mas tem uma coisa também, nós temos profissionais que são de ponta do cuidado. Então, às vezes, quando você pergunta a ele, o que é que você queria inovar? Ele diz, eu queria inovar, eu queria botar uma geladeira de um canto para o outro. A dor que ela sente é aquela, é a dor do trabalho, da ponta do cuidado. Então, assim, a gente também precisa mudar o mindset das pessoas. Assim, o que é que eu posso fazer diferente de agregar valor? O que é que, por exemplo, na unidade de terapia intensiva é repetitivo, por exemplo, preencher a papelada e talvez se eu tivesse, por exemplo, falando o dado, ele pudesse entrar direto no prontuário eletrônico. Eu não precisaria passar do papel para o prontuário, do prontuário usar um bolt de linguagem de processamento de linguagem natural. Assim, a gente tem muito... eu tenho um pesquisador que foi o gestor de ensino e pesquisa da EBSER em Brasília, que ele falou uma coisa bem interessante. Ele particularmente, ele era engenheiro eletroeletrônico e fez medicina e era nefrologista. E hoje ele é professor de semiologia de Ribeirão Preto, professor Eduardo Coelho. Ele disse assim, eu fui da engenharia, eu entendo os bytes, bytes ou bits, eu entendo como o engenheiro pensa. O problema é que assim, tanto a engenharia quanto a medicina estão querendo resolver problemas. Só que eles resolvem problemas diferentes. E normalmente o engenheiro, quando resolve, digamos, eu quero bater um prego. O prego é o martelo. Ele vai fazer um martelo para mim. O único problema é que o martelo dele é um martelo de Thor. Pesa 50 quilos, eu não consigo levantar. Então, onde está o equilíbrio? Veja, se você vai ao médico e o médico fica digitando dedo a dedo e não olha no seu rosto, você como paciente, você quer uma tecnologia como essa? Então, a gente precisa pensar de uma forma diferente, a gente tem que automatizar o que for repetitivo e aproximar o profissional de saúde, isso é um desafio. Sim. Porque o que for repetitivo, por exemplo, se eu tenho um monitor, isso eu aprendi com o Paulo, né? Eu tenho um monitor que tem uma antena ou ele tem um cabo Ethernet. Por que ele não se comunica com o prontuário eletrônico? E por que ele já não joga os dados automaticamente? Eu preciso de um interveniente, um stakeholder, interveniente administrativo para... Então, a gente tem que chegar num ponto, eu acho que às vezes quando a gente vai informática é fluxo de dados, isso eu aprendi com a professora Magdala Novaes, informática é fluxo de dados. A gente tem que aprender a categorizar variáveis contínuas e discriminatórias categóricas de forma mais rápida. E a gente tem protocolo, mas a gente não consegue extrair os dados dos protocolos, porque não estão categorizados. Mas não está categorizado porque é muito tempo para categorizar. E aí, por isso, eu escutei isso de um dono de uma empresa, de uma spin-off que roda no Hospital Português, e ele disse uma coisa, vocês da saúde têm um problema, vocês colocam senha, colocam face para liberar dinheiro, um monte de coisa, e vocês são resistentes à modificação digital. Aí o problema que eu acho que a gente tem que chegar no meio termo. A gente tem que ter a modificação digital, a gente tem que manter o sigilo, a gente tem que tudo isso, mas a gente tem que diminuir a carga do processo, da jornada do profissional em aplicar aquela tecnologia. Enquanto você não conseguir, veja, se você chegar para um cirurgião e diga, opere, ele vai lá, ele vai usar o robô é bom, o robô aprende, o Da Vinci, ele aprende, ele vê como cirurgia, ele aumenta, amplia, ele consegue dar uma rotação superior à mão. Então, o profissional ele entende que aquilo melhora a qualidade do trabalho dele.
Mas aí agora ele tem que descrever a cirurgia. Aí ele vai ficar assim, ó, um dedo, um dedo, um dedo. Para ele é mais fácil trabalhar no DaVinci do que trabalhar no prontuário. Por quê? Porque o prontuário não se adequou ao processo de trabalho. O cirurgião vai, depois da cirurgia, cansado, digitar todo o processo, quando na verdade ele poderia, por exemplo, dizer Alexia, 1, feita a asepsia, dissepsia, 2, a abertura cirúrgica, 3, Alexia, descreva a cirurgia de colecistectomia. Ele vai lá, faz tudo, aí ele lê para o cirurgião, concorda ou quer acrescentar? Acrescente isso, isso e isso, assine. Aí o cirurgião vai e assina. Enquanto eu não entender que se eu não diminuir esse peso, eu não implanto. Bom, muito bom. A gente está chegando no final, infelizmente, né? E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, qual o elemento, assim, mais importante, ou quais os elementos, assim, mais importantes que devem ser considerados por uma pessoa que queira investir seu tempo, investir seus recursos para fazer inovação na área de saúde? Então, investir em área de saúde, ela tem algumas particularidades. Isso é um fato. Você tem que entender o processo da área de saúde e acreditar que seu projeto é bom. Só que, lembre-se, para colocar qualquer coisa dentro do hospital, muitas vezes tem que ter um certo grau de maturidade. Então, o hospital ele trabalha muito melhor quando você tem um produto pronto para ser validado. Quando você vai querer começar dentro do hospital, a sua trajetória dentro vai ser demorada. Por quê? Porque andar dentro do hospital tem muitos rigores que serão quebrados. Então, é muito melhor você trabalhar no laboratório antes com Emery, é muito melhor você trabalhar com a microbiologia no laboratório, vai ser muito mais rápido do que você vir direto. Agora, se você quer validar um produto, aí o hospital é extremamente eficiente para isso, porque a compreensão e o auxílio de um hospital escola é completamente diferente. Enquanto num hospital privado, o paciente é visto apenas como um cliente, então tem um grau de satisfação e tal. Dentro do hospital público, além dele ser um cliente, né, o usuário do Sistema Único de Saúde, você tem muitos profissionais, alunos que vão querer se interessar pelo seu projeto. Alguns com bolsa, alguns sem bolsa. E você também tem no hospital escola pessoas que são capazes de assessorar o seu processo dentro dessa linguagem biomédica, né, do processo. Inclusive, com possibilidade de você publicar. Então, assim, que é uma outra coisa. A validação dentro de um hospital grande quaternário, hospital escola, sempre é uma coisa que dá uma credibilidade e você pode disputar, sair daqueles primeiros editais de R$20 mil, R$80 mil e você avançar para um patamar maior, que é um crescimento da empresa em si, de um grau de maturidade. E aí eu estava hoje discutindo, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei para um preceptor e disse assim, quando é que você vai publicar? Não, a gente mandou o projeto para uma apresentação. Eu disse, e o artigo? Não, a gente vai ver se manda para a revista, mas eu estou procurando uma revista melhor. Eu disse, mas veja, essa pessoa que você já mandou, ela já botou numa revista menor para ela aprender como deflagrar, ver como é que é o processo. Veja, você não monta um pesquisador de uma hora para outra, você ganha conhecimento. A sua startup ela tem que começar pequena, e à medida que você vai amadurecendo e ganhando conhecimento, tendo seus hard skills e seus soft skills, suas habilidades suaves, esse negócio meio oriental, né? Você vai crescendo e vai disputando, você vai aprendendo a fazer o edital, você vai aprendendo a submeter, você vai aprendendo... Então, toda uma aprendizagem. E aquelas zonas distais que você não sabia, elas tornam-se proximais. Então, assim, esse imediatismo de querer tudo para um ano, para ontem, não sei o quê, não é assim que a Health Tech ela vai funcionar. Ela tem que ir crescendo e amadurecendo com o aprendizado. Esse é o ponto principal. Se você acreditar na sua ideia, ela não pode morrer em um ano. Você tem que acreditar, investir seu tempo, sua dedicação para projetar o futuro, entendeu?
Bacana, bacana. E aí, Emery, mesma pergunta. Eu deixo uma mensagem positiva para todos aqueles que quiserem conhecer mais as temáticas de inovação, em especial dentro das áreas da saúde, né? Entendo que o nosso público está muito mais próximo de eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica, que são áreas afins, muito próximas da formação, que tem a formação em comum, mas isso fica como mensagem positiva para todas as áreas. Entender que assim, os diferentes mercados têm as suas particularidades, então o engenheiro eletrônico ele pode atuar no setor educacional? Pode, por que não? A gente tem a demanda educacional, mas tem as particularidades de você oferecer um produto para a educação. Dá para trabalhar na área regulatória? Dá para fazer inovação para a área regulatória? Claro que dá, mas tem as particularidades da área regulatória. Dentro das áreas da saúde não vai ser diferente. A demanda por tecnologia é crescente cada vez mais. Estamos em era de inteligência artificial, então isso traz uma demanda, cria uma demanda por novos produtos tecnológicos grande, uma demanda significativa, que quando aparece um novo produto de impacto global, nossa, isso parece para a gente um disruptivo da humanidade, coisa que assim, agora metade da humanidade vai ter que ser descartada porque não vai conseguir alcançar esse nível de compreensão tecnológica. Não é nada disso. A demanda por tecnologia sempre aconteceu, nós sempre tivemos dentro da nossa sociedade. Vamos continuar tendo demanda por tecnologia de forma complementar, para complementar a expertise dos humanos na hora de oferecer um produto, oferecer um serviço. Dentro das áreas da saúde é algo dessa forma. O que eu acho que é a transformação que vai estar acontecendo é que os novos profissionais eles vão ter que se adaptar a aceitar cada vez mais as tecnologias digitais, mas também as tecnologias com um grau de inovação tecnológico mais elaborados, como as nanotecnologias. E que dessa forma ele vai se sentir confortável porque ele já entendeu, ele desprendeu tempo, como o Bira estava falando, precisa dedicar tempo e precisa de algum nível de dedicação para poder ter sucesso. Empreendam, conheçam e, com qualquer dúvida, estamos à disposição, né, para algum contato, alguma orientação melhor elaborada, um pouco mais de informação do que a gente conseguiu passar aqui nesse nosso primeiro encontro. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Cisne, pode ir no www.cisneinovação.com.br. Esse é o link da página do nosso Centro de Inovação. E ainda nas redes sociais, o Emery Lins pode ser encontrado Instagram, um pouco menos, no Twitter, um pouco menos também. Eu não sou uma pessoa tão ligada em redes sociais, mas na medida que eu vi que é um público interessado em inovação, consigo dar algum retorno, dar algum contato para o pessoal. Muito massa, muito massa. Então acho que a mensagem é essa, pessoal. Não se isolem, busquem aí os parceiros, busquem aí os centros de inovação, que aí a gente consegue fazer uma coisa mais eficiente, melhor e muito mais produtiva. Então, novamente queria agradecer aos dois, doutor Ubiracé e doutor também, né? Só que não médico. Obrigado aí e até a próxima, né?